Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto CLT Comentado. Eu sou a Maria Júlia Ferraz, sou advogada, pós-graduanda em Direito e Processo do Trabalho e também integrante desse projeto que tem por objetivo te auxiliar na compreensão e no entendimento dos dispositivos da CLT. Bom, no nosso encontro de hoje, nós iremos analisar o parágrafo 2º do artigo 8º da CLT, que é um dispositivo que foi inserido pela reforma trabalhista e que trouxe substanciais modificações. Nós podemos dizer que a introdução do parágrafo 2º no artigo 8º inaugurou na seara trabalhista uma série de discussões. Então, vai ser muito importante que você compreenda esse dispositivo e também as discussões acerca do tema. Bom, antes da gente partir para a leitura e entendimento do dispositivo, vale a gente lembrar do que prevê o artigo 8º da CLT. Nos últimos vídeos publicados aqui no canal, a professora Raíssa Criado explicou para nós o que prevê esse dispositivo. Nós podemos lembrar que esse é um dispositivo que traz elementos que vão poder ser utilizados pelos juristas quando eles se depararem com uma lacuna na legislação. O que são essas lacunas? Essas lacunas ocorrem quando a gente estiver diante de um acontecimento ou de um fato social que eu não tenha nenhuma previsão legal, nenhum conteúdo jurídico. E aí, os juristas poderão se valer desses elementos de integração previstos no artigo 8º, que são a analogia, a equidade, a jurisprudência. Então, primeiro a gente só precisa lembrar que toda vez que a gente se deparar com uma lacuna na legislação, ou seja, com um fato social que eu não tenha nenhuma previsão legal, a gente vai poder se valer desses elementos integrativos previstos no artigo 8º, que são, como nós já vimos, a jurisprudência, a analogia, a equidade, E aí, feita essa breve revisão, nós vamos partir para a leitura do parágrafo 2º do artigo 8º. Pessoal, antes da reforma trabalhista, o artigo 8º ele era composto apenas por um parágrafo único. E veio a reforma trabalhista introduzindo mais 3 parágrafos nesse dispositivo. Acompanhe comigo a leitura do artigo 8º, parágrafo 2º da CLT. Ele traz o seguinte: súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos tribunais regionais do trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Então, esse dispositivo traz para nós que o TST e o TRT, ao proferir os seus enunciados, as suas súmulas, não poderão criar nem extinguir nenhum direito. Pessoal, num primeiro momento, esse dispositivo ele parece um pouco redundante para nós, porque nós já sabemos que não compete ao judiciário legislar, criar ou extinguir algum direito, que é competência do Poder Legislativo, dos legisladores. Entretanto, quanto a esse dispositivo, nós temos alguns entendimentos que nos permitem compreender mais sobre o que ele prevê. Nós temos um primeiro entendimento que traz para nós que essa inserção trazida pelo legislador seletista, ela se destinou a limitar a atuação do Poder Judiciário. De acordo com esse primeiro entendimento, a inserção do parágrafo 2º, ela foi feita para poder delimitar qual é o papel do Poder Judiciário, que é uma questão, de acordo com esse entendimento, mais interpretativa, ou seja, que o Judiciário ele não pode criar nem extinguir nenhum direito, ele apenas pode interpretar a norma jurídica. Então, de acordo com esse entendimento, a inserção do parágrafo 2º foi feita para tentar frear uma atuação legiferante por parte dos tribunais, no sentido de que eles não poderão criar nem extinguir nenhuma norma. Esse mesmo entendimento, ele traz uma observação para nós, no sentido de que a atuação dos tribunais, seja o TRT, seja do TST, ela envolve uma interpretação da norma. Então, toda vez que um tribunal se deparar com um caso concreto, com uma demanda para analisar e julgar, ele tem que se valer da interpretação da norma. E aí, esse primeiro entendimento, ele ressalta que a inserção do parágrafo 2º, ela não tem por objetivo limitar esse potencial interpretativo do judiciário, ou seja, que ela não vai trazer nenhuma interferência na atuação de interpretação do judiciário. Dessa forma, de acordo com esse entendimento, o serviço do judiciário ele não está prejudicado pelo parágrafo 2º, justamente porque ele vai poder interpretar a norma como ele sempre fez, sem prejuízo. A única coisa que ele não vai poder fazer é criar ou extinguir algum direito. E isso, pessoal, nós podemos dizer que vai de encontro com o que prevê o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal,
que traz para nós que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E é justamente isso que inseriu o parágrafo 2º em relação aos tribunais, no sentido de que, se eu não tiver uma lei prevendo aquela situação específica, o judiciário não vai poder se valer ou criar uma solução para o caso concreto. Ele tem que se limitar a interpretar as normas que já existem. Então, esse é o primeiro entendimento acerca do parágrafo 2º do artigo 8º da CLT. Agora, pessoal, como eu já disse no início a vocês, esse é um dispositivo legal que comporta inúmeras discussões. E aí a gente já vai partir para a segunda discussão acerca do tema. Nós temos alguns doutrinadores, uma linha doutrinária, que entende o parágrafo 2º de forma diversa. De acordo com essa outra linha doutrinária, a introdução do parágrafo 2º no artigo 8º da CLT, bem verdade, prejudica a atuação dos tribunais. Ou seja, há uma preocupação desses doutrinadores no sentido de que o papel do judiciário possa ter sido prejudicado, seja o seu papel interpretativo ou o seu potencial decisório, teria sido prejudicado com a inserção do parágrafo 2º. Inclusive, acerca do tema, eu trouxe para nós uma jurisprudência, uma linha doutrinária, que é do juiz Antônio Humberto de Souza Júnior, que vai de acordo com esse segundo entendimento que eu acabei de comentar com vocês. Acompanhe comigo a leitura do posicionamento dele acerca do parágrafo 2º. Ele traz para nós o seguinte: seria juridicamente insensato querer impedir que o intérprete possa restringir ou ampliar um direito para atender ao interesse público, à razoabilidade e aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Seria o indesejável retorno do juiz boca de lei, sonhado por Montesquieu, miragem jurídica, porque tal automatismo jurisdicional somente teria espaço se todas as normas fossem perfeitas e harmônicas com a realidade e evolução social, econômica, cultural e tecnológica. Como se o papel do intérprete na aplicação das normas ao caso concreto fosse supérfluo ou nocivo e o direito positivado fosse um monumento humano irrepreensível e de tamanha clareza a ponto de prescindir da inteligência e sensibilidade dos operadores judiciários e juristas. Pessoal, esse é um entendimento, uma doutrina que faz uma forte observação acerca do parágrafo 2º. De acordo com esse entendimento, o parágrafo 2º, na verdade, prejudicou a atuação do judiciário justamente porque nós não temos uma norma jurídica perfeita. É o que o doutrinador intitulou de monumento humano irrepreensível. Nós não temos uma norma jurídica irrepreensível que seja tão clara a ponto de não comportar interpretações. E é isso que o doutrinador traz para nós. De acordo com esse juiz do trabalho, como nossa norma ela não é perfeita, nossa norma jurídica comporta entendimentos diversos, possui lacunas, não pode o legislador limitar a atuação do judiciário. Inclusive, ele traz para nós, no comecinho, como eu li com vocês, que seria até mesmo insensato impedir que o intérprete, no caso da análise do parágrafo 2º, que os tribunais, na função de intérprete da norma, não possam criar ou extinguir algum direito com base nos princípios, como, por exemplo, no interesse público, na razoabilidade. Então, aqui, percebam que há uma crítica a esse dispositivo, no sentido de que estaria restringindo a atuação do judiciário, o que não pode acontecer, justamente porque a norma jurídica não fornece essa estrutura. Se nós tivéssemos, eventualmente, uma norma jurídica completa, talvez até poderia isso acontecer. Mas como nós não temos, essa linha doutrinária defende que a inserção do parágrafo 2º, bem verdade, traz uma preocupação e um prejuízo, digamos assim, à atuação dos tribunais. Então, nós vimos, pessoal, que o artigo 8º, parágrafo 2º da CLT, ele traz aí interpretações a respeito do tema. E aí eu convido vocês, eu faço uma provocação a vocês. Comentem aqui nos comentários o que vocês acham a respeito do tema. Será que a introdução do parágrafo 2º, artigo 8º da CLT, ela veio para apenas delimitar qual será a atuação do judiciário e impedir que ele tenha um caráter de legislar? Ou será que a inserção pelo legislador seletista do parágrafo 2º veio para prejudicar a atuação do judiciário e até mesmo trazer uma insegurança jurídica para os tribunais? E aí fica esse nosso questionamento.
Se vocês se aprofundarem mais ao tema, podem conversar comigo para a gente discutir mais sobre o assunto, vocês vão ver que essas não são as únicas correntes acerca desse dispositivo. Então, a gente tem bastante conteúdo acerca desse parágrafo 2º do artigo 8º da CLT. Bom, pessoal, esses foram os comentários de hoje. Eu espero vocês para a gente poder discutir mais sobre o tema e não deixem de conferir os nossos próximos vídeos comentando os dispositivos da CLT. Um abraço!